Olá, colegas, para o nosso quarto Sindipoc, o podcast do Sindipoc. Hoje a gente vai receber, tem o prazer de receber a doutora Renata Lima, contadora, pós-graduada em psicopedagogia, né? Pedagogia, com a área de educação, Psicologia. E MBA em gestão de projetos. Ela está lançando um livro sobre seus legados, sua história. Já foi lançado na Suíça, na Itália, né, doutora? E agora vai lançar dia 11/10, às 9 horas, na Biblioteca Central. Qual o debate de hoje? A gente vai falar sobre saúde financeira, um dos grandes problemas hoje da sociedade de um modo geral e principalmente na categoria dos associados aqui do Sindipoc, bem como projetos de vida, educação financeira e autoconhecimento. Eu tenho o prazer de apresentar a vocês e que se apresente. Nós também estamos acompanhando aqui nosso colega diretor de políticas, diretor parlamentar do Sindipoc, nosso querido Érico Araújo, nunca esqueça, Vinícius. Fala o nome e o sobrenome, Érico Araújo. Então, seja bem-vinda ao nosso quarto podcast do Sindipoc, doutora Renata Lima. Muito prazer. A satisfação é toda minha. Nós somos bebê, né? É o quarto ainda. Olha, estou praticamente inaugurando o podcast. Que privilégio estar aqui com vocês. É isso mesmo, sou técnica contábil, graduada em ciências contábeis. A psicologia veio depois, vamos falar mais na frente. E MBA em gestão de projetos. A psicologia veio por causa justamente da educação financeira. E o grande problema hoje do brasileiro é a questão de saber controlar as finanças, né? Boa parte do trabalhador brasileiro não ganha o suficiente para uma quantidade de desejos que nós temos. Como é que faz para controlar os desejos Vinícius, e as finanças? Me responda uma coisa. Você falou que a maioria do brasileiro não ganha o suficiente. Para os desejos. Mas se ganhar o suficiente, será que viveria bem? Essa é a pergunta. Será? Porque, olha o que nós estamos discutindo hoje. Educação o quê? Financeira. Pronto, então não importa o valor que você recebe. O importante é a forma que você se organiza financeiramente. Financeiramente. Mas é tanta coisa que hoje o mundo... Antigamente a gente não tinha, nossos pais não tinham essa demanda de desejos como tem hoje, né? E hoje, com as novas tecnologias, você tem muitas opções, principalmente as opções eletrônicas. Como é que faz para controlar isso e nos organizar financeiramente? Você fala um monte de coisa aí que vocês falaram, tá? Eu estou aqui, a cabeça fica dando nó. Ele voltou à história, eu trabalho muito a história. Inclusive, a história com a educação financeira, eu costumo dizer que nós temos a educação financeira de forma transversal. As escolas deveriam ensinar isso de forma transversal. O MEC já traz a educação financeira como obrigatoriedade nas escolas, mas não traz como disciplina. E eu estou sempre levando a necessidade da disciplina à educação financeira e do direito, né, Érico? O direito, ele precisa estar, pelo menos, no 1º ao 5º artigo da Constituição. As crianças precisam crescer sabendo seus direitos. Habitação, alimentação, moradia, o básico. Crescem sem saber dos seus direitos. Mas como nós não temos ainda a disciplina da educação financeira, que seria o melhor dos mundos, como é que eu trabalho isso? A transversalidade. E aí que entra a história que você falou. A transversalidade. A educação financeira está em todas as disciplinas. Eu posso fazer uma aposta com vocês aqui. Quando nós falamos hoje que um produto é salgado e o sal é barato, e a gente compara o sal com uma coisa cara, por que esse sal é barato e nós estamos comparando com uma coisa cara? Porque na época dos feudais, o sal era o produto mais caro que existia. Nós não tínhamos geladeira. E essa rotina se perpetuou aí por gerações. Utilizar a palavra salgado como uma coisa cara para um produto que já não é mais caro. Então nós estamos falando de quê? De história. De história. O sal também vem de salário. Muda. Vem de salário. Por isso que foi criada a palavra salário. Foi o inverso, por causa do sal. O sal não tinha tecnologia de 100 e poucos anos atrás que tirava do bar. Na verdade, era permuta primeiro, Era uma necessidade de uma tecnologia que os antigos não dominavam, então o sal era muito caro, assim como o açúcar também era muito caro no passado, depois ficou mais barato.
Mas O açúcar era caro. era caro. Depois Porque o açúcar era da beterraba. era um produto que mostrava que era de pessoas com dinheiro. Com dinheiro. Era bonito ficar com os dentes podres, porque o açúcar faz mal. dava status. Exatamente, dava status. Era por outro motivo que o açúcar era considerado um produto caro também, porque era bonito, era belo naquela época. Não porque armazenava ou fazia um papel fundamental no dia a dia. Era porque mais a questão dos status. Mas quando a gente vai para a geografia, se temos guerra mundial, se temos guerra regional, vai interferir nas finanças do país todo. Então, nós temos educação financeira em tudo, em todas as disciplinas, de forma transversal. E quando a gente fala em desejo, Érico trouxe ali muito bem que a situação do salário, nós temos que comportar com o salário que nos cabe. E você trouxe muito bem a palavra desejo. Desejo nem sempre o que é devido, né? Não é necessidade. Eu entendi a sua palavra que você falou em desejo. Desejo não é necessidade. E as pessoas têm que saber diferenciar o que é desejo e o que é necessidade. Sim. É o grande dilema de hoje, né? Aí você trouxe outra coisa, tecnologia. Eu falo com meus mentores o seguinte: você quer comprar alguma coisa, você coloca lá no carrinho do celular, no carrinho de compra, e esquece lá. Esquece. Depois de 3 dias você volta. Metade das coisas que você colocou ali dizendo que era útil, era necessidade, você percebe que era desejo e que você não deseja mais, nem precisa mais. Então a senhora quer dizer que precisamos colocar o braço onde ele alcança. Exatamente. E temos que analisar isso. Temos que analisar. E muitas vezes, quer que eu lhe diga uma coisa? Muitas vezes nós temos condições de comprar, seu braço alcança, mas não precisa. Nem sempre, porque às vezes você tem condições realmente de comprar, mas para quê? O consumo é uma coisa que nós temos que estar sempre analisando e questionando. Por quê? Porque o excesso do consumo, ele causa problemas seríssimos, e não somente da saúde mental, que a gente vai falar muito fortemente aqui, a saúde mental. Mas ele causa outros problemas. Quais são eles, por exemplo? Se eu faço uma festa de aniversário, ganho 3 cremes de cabelos exatamente... Já aconteceu isso comigo, tá, gente? De eu ganhar produtos exatamente igual, toalha de mesa, com o mesmo enfeite. Isso é incrível. Acredite. Quando é uma festa normalmente muito grande, como muitas pessoas tendem a confundir, você ganha produtos iguais. Aí você ganha 3 cremes de cabelo exatamente iguais. Você resolve que não vai trocar. Que você vai ficar com os 3 cremes, mas também não dá pra ninguém. Seus 3 cremes de cabelo vão ficar no seu armário. Vai chegar no momento que aquilo ali perdeu a validade, você não vai utilizar os seus cremes de cabelo. Você tinha 3, não utilizou um, metade de um, o resto vai fazer o quê? Jogar fora. Eu tô trazendo para aqui o quê? Uma discussão sobre sustentabilidade. E o futuro do país fica como? Eu tenho plástico, eu tenho química, eu tenho pessoas passando fome na rua. Fora isso, acumular, né? Acumular. Tem muita gente que acumula muita coisa dentro de casa que não usa. Que não usa. Ou se não compra roupa. E aí a gente não está falando só de dinheiro. Porque eu costumo dizer que falar de educação financeira não é falar de dinheiro. Não é somente sobre dinheiro. Eu não estou falando aqui agora de dinheiro. Eu estou falando do futuro de uma nação. Eu estou falando da sustentabilidade, do meio ambiente. Imagina você pegar 2 cremes daquele de cabelo e jogar fora. Aquele plástico, aquela química ir para o lixo, estragar na natureza. Causar problemas seríssimos para o futuro da geração. Aí eu não estou falando mais de dinheiro. Então, a nossa consciência tem que ser além do dinheiro. Eu estava conversando com a doutora Dila, que está aqui também nos acompanhando aqui. Sim. No Estúdio Connect, fantástico estúdio, agora com novo visual. Tem um pós-cortina, né, para aquelas pessoas que não vêm para a tela, né? Ela disse que tem uma demanda dentro do sindicato, do Sindipoc, que é a questão financeira. Muitos associados nossos chegam com dificuldades de se manter, porque tem uma prole maior. Hoje, muitas vezes, 3, 4, 5, é falta de planejamento para ter filhos também, e com o salário que recebe não consegue conduzir as finanças dentro de casa. Tem condição de você, com um salário não muito alto, você ter uma boa estrutura de família? Eu estou dando exemplo porque é o seguinte: eu sou neto de uma mulher e de um homem que tinha 9 filhos, teve 9 filhos. Meu avô era lavrador, minha avó fazia doce,
por parte de mãe, né? Fazia doce para ajudar no orçamento e minha mãe conta que ninguém passou fome. Vivia na pobreza, mas não na miséria. Mas muitas vezes hoje, com esses desejos que nós temos de conseguir ter coisas, principalmente quem mora na cidade, o orçamento fica muito apertado e muitas vezes você entra na dívida, ou na mão de agiota ou na mão desses empréstimos consignados. Como é que se dá essa loucura? Como é que na cabeça desse indivíduo, desse homem, dessa mulher, como é que resolve isso, já que a senhora também tem experiência em psicologia? Como é que trava desliga essa chave para você não se endividar? Vamos começar do começo? Vamos. Pronto. Peguei meu carro, véspera de São João, amo São João, arrumando o carro para pegar a estrada para viajar para São João. Iniciozinho de junho. Levei meu carro para a oficina de um colega de vocês que também é policial civil. Quando eu estava lá sentada, dentro da sala dele, lá no ar-condicionado, né, enquanto meu carro estava sendo arrumado lá fora, ele chegou para mim e disse assim: minha amiga, um colega acabou de tentar o suicídio. E eu falei assim: por quê? Mas mesmo assim eu achava que não cabia a mim nenhuma resposta. Porque imaginava até que fosse por causa da pressão que vocês vivem diariamente, né, na rotina da vida. Então, assim, eu achava que fosse tudo. Não tinha. Na hora que ele falou, eu juro que na minha cabeça não veio educação financeira, não veio dívida, não veio dinheiro, não veio nada disso. Achei realmente que era a corrida mesmo da profissão. E eu disse: por quê? Por que você estava me falando isso? Em que eu posso ajudar? Aí ele pegou o celular, virou e mostrou o contra-cheque do rapaz. Ele tinha mais ou menos 20% de salário, todo tomado no empréstimo. E aí eu vi que realmente tinha o porquê estar ali naquele momento com ele. Ele perguntou para mim, aí eu faço o quê? Eu falei assim: eu não sou especialista da área. Eu era consultora empresarial, consultora financeira empresarial e servidora pública estadual, que eu sempre fui. Eu comecei no governo do estado com 14 anos no Tribunal de Contas do Estado da Bahia, como menor aprendiz. Então, eu passei por vários órgãos do governo. Eu tenho um conhecimento vasto dentro do governo e toquei os 2 grandes projetos que o governo teve desde o meu nascimento. Então, assim, eu sei das dores do servidor público. Independente dele ser da SSP, dele ser da Segurança Pública, dele ser policial civil, militar, enfim, ou não. O servidor público, ele é assediado também a pegar empréstimo. Eu mesmo já fui. Eu tenho em tela um extrato meu de uma conta minha, que descobriram o meu CPF, era Pix, de uma conta que eu não utilizava mais, que era do Bradesco, na época que o Estado era Bradesco, ainda hoje é Banco do Brasil, e aí mandaram 1 centavo para minha conta no dia de quinta-feira, e eu não vi, porque eu não usava essa conta, a conta tinha 0. Lá um dia o celular, isso foi na quinta, na segunda o celular estava na minha frente, subiu a tela de novo, você recebeu 1 centavo, eu pensei que era golpe. Quando eu fui ver, eu era quem? A associação do governo do Estado, essas associações que emprestam recurso, me mandou 1 centavo para minha conta e disse assim: a senhora tem margem, venha pegar dinheiro conosco. Isso é assédio. O servidor público em si, ele passa por isso todos os dias. Então, só pelo fato de ser servidor público, a gente já é chamado para pegar empréstimo. Mesmo que não queira, muitas vezes. Todo dia na nossa vida é ligação. Ela ligava, como eu não atendo ligação, número que não está no meu celular. Eles tentavam ligar, não conseguia falar comigo. E é uma demanda hoje gigantesca. Eu recebo mais de 30 ligações. Eu não atendo mais. Acho que não tem mais controle, o Estado não controla mais isso, porque é um absurdo, que você pensa que é uma coisa importante, você atende, muitas vezes até para copiar sua voz, para depois usar a inteligência artificial para ficar pedindo dinheiro. Isso mesmo. Aí acontece, voltando ao tema que o senhor falou, do seu colega, da sua família, que vivia muito bem, obrigada, em roça, era outro mundo. Podia ter trilhões de filhos. Primeiro que o alimento estava ali, no chão, nos esperando. Minha mãe, meu bisavô, tinha uma fazenda ali onde é hoje o Hospital Martedei. Ali era a fazenda do meu bisavô, que vendia leite. Nós tínhamos muito mais forma de se alimentar, até na capital, que a gente achava que era interior, era roça, porque era muito mato dentro da capital. Era outro nível. E se tratando da profissão do policial, ele tem que ter um resguardo que normalmente os outros cidadãos não precisam. Por isso eu não posso andar de ônibus. Eu posso andar de ônibus. Eu não ando, mas eu posso. Eu posso andar de ônibus. É perigoso, é. Mas vocês com a arma na cintura vão andar de ônibus? O máximo que você pode correr é perder o celular, a gente perde a vida, né? Doutora Renata, isso. Tem um grande problema na instituição, que é peculiar da Polícia Civil. O que é que acontece? Hoje,
muitos colegas estão presos a uma coisa chamada hora extras. Sendo que os colegas se prendem a hora extra, pega a hora extra e coloca como se fosse o salário dele. E eu falo sempre para os colegas, a hora extra é um perigo, porque você começa a fazer compras indevidas e chega um determinado momento da sua vida que a hora extra acabou, mas você continua com débito. E esse é um problema que está intrínseco no policial civil. Eu, particularmente, agradeço, né, aos meus pais, a Deus, principalmente, que eu sempre tive a educação financeira. Então, todas as horas que eu fiz, eu nunca gastei hora extra, eu nunca gastei 13º, porque as pessoas acham que tem que gastar. E começa a se endividar. E aí tinham... O que é que acontece? Outrora, eles falavam, não, carnaval não pode, a gente não pode viver sem carnaval, porque o carnaval é para comprar as coisas das crianças do colégio. Nós passamos 2 anos de pandemia, 2 anos sem carnaval e ninguém morreu, todo mundo continuou comprando. O grande problema é que os colegas se acostumam com a hora extra, no dia que tira a hora extra dele, acabou a vida do colega porque ele vai se endividar, não tem jeito, porque ele não tem essa questão da educação financeira. É necessário, eu aprendi isso ainda com 12 anos de idade, quando eu comecei a cortar cabelo lá com meu pai, eu sempre guardei, sempre ganhava 30, guardava 20 e gastava 10. E isso foi, né, algo que está intrínseco. Então, nós ganhamos pouco, podemos ganhar mais? Podemos. Mas nós precisamos nos educar financeiramente. E é por isso que a senhora está aqui, para nos dar o remédio para essa educação financeira. Para que os colegas que estejam assistindo aí entendam o porquê ele está entrando nessa vibe de estar com a vida toda bagunçada. E hoje nós temos uma especialista, que é a doutora Renata Lima, para ensinar os nossos colegas e a nós, cada um de nós, para que nós possamos não mais estar nessa roda de ciranda, correndo atrás de resolver e acaba piorando, como você acabou de falar, pegando empréstimo. Pegando empréstimo, às vezes envolvendo até com agiotagem e por ela vai. Existe a renda nossa, real, fixa, base, que nós temos, e isso é de qualquer profissão, de qualquer categoria. Existem as rendas variáveis, e hora extra é uma delas, aluguel, quem tem casa de aluguel, que fica esperando um aluguel para poder complementar alguma coisa dentro de casa, e se o inquilino não paga, fica como? E se o inquilino atrasa o aluguel? E você já está fazendo conta com uma coisa que ainda não recebeu? Então, assim, hora extra também é uma coisa que você não pode levar. Imagine que você fica doente. Digamos que Deus me livre e guarde, você está lá na ativa, acontece uma necessidade de uma cirurgia, você afasta 90 dias. Você tem como fazer hora extra? Não tem como fazer hora extra. Você tem o seu salário todo mês. Você pode estar doente, pode estar bom, pode chover, pode cair canivete. Seu salário está lá. Hora extra, o nome já está dizendo, é algo extra. Se você não puder trabalhar, você não vai receber aquele valor. O seu salário, sim. Então, é com ele que você precisa contar. E a organização financeira é o primeiro de tudo. Eu falo no meu livro que a educação financeira existe 3 pilares. A organização financeira, o endividamento e o investimento. E um não anula o outro. Renata, a pessoa endividada investe. Você não tem que chegar desesperadamente com os cabelos lá em cima e negociar com o banco. Nós temos um advogado aqui do meu lado que não quer entrar em tela. Fica só no resguardo. Então, assim, a gente não tem obrigatoriamente que aceitar qualquer coisa que o banco trouxer só porque nós estamos devendo ao banco. Qual foi o crime que nós fizemos? Endividar. Isso não é crime. Agora, nós temos que tomar cuidado para que isso não se repita. E nós temos que fazer de uma forma correta. Porque existe também os juros excessivos nos bancos. Então, nós temos que negociar. Enquanto a gente está negociando com o banco, mostrando a boa fé de querer pagar, abrindo chamado dentro do Banco Central, que orienta todos os meus clientes a abrir chamado no Banco Central e falar, eu quero pagar. Olha, eu quero pagar. O banco que não está querendo aceitar o que eu tenho a propor. E está muito alto. O que é que eu faço? Vou investindo. Como é que o endividado não aplica? Tem pessoas que acham louco o que eu falo, né? Mas o endividado aplica. Eu não posso dizer para o endividado que ele gaste. Aplica como? Ele pega o dinheiro que ele tem extra para negociar com o banco e vai guardando. E já vai aplicando. Investindo.
Porque ele tem que guardar o dinheiro para negociar. Porque na hora que o banco ou a justiça chega e fala assim, olha, você devia 10 mil reais, você vai pagar agora 1.000. Você tem que estar com os 1.000 na mão também. E na aposentadoria, doutora Renata e Vinícius, na aposentadoria, o aposentado se aposentou, ele vinha com a questão da hora extra, ele vinha com algumas demandas e pronto, aposentou. Não tem mais hora extra, mas ele fez um débito e olha o problema. Ainda mais na aposentadoria de hoje que você está perdendo, né? Isso é um problema que vem acontecendo reiteradamente, que a nossa colega, a senhora acabou de falar aí, a nossa excelentíssima advogada, tem passado por problemas lá que eu acho que ela fica tirando os cabelos, porque os aposentados chegam lá para poder, para aqui como está meu contra-cheque, chorando, né? E eu vejo a forma que ela fica lá para poder tentar resolver os problemas. Imagine, depois de aposentado, não tem mais hora extra, não tem mais nada, ele já está aposentado. E agora, doutora? Faltou o que aí? Planejamento previdenciário. Se eu estou próximo de me aposentar, minha renda vai ser a mesma. Ainda que eu não estivesse trabalhando com hora extra, o aposentado, o reajuste já não é igual ao salário mínimo. Já não acompanha. Isso. E todo mundo sabe disso. Então, assim, ainda que eu não tivesse hora extra, não estou contando com hora extra, estou contando só com o meu salário. Tá? Ele não vai acompanhar. Primeiro que a base de cálculo não é a mesma. E agora que precisa comprar remédio, hein? Ainda tem isso. Depois de aposentado. Aumentam milhões de despesas. Primeiro que a base de cálculo já não é a mesma. Então, você já não se aposenta com o mesmo salário. Segundo que ainda assim, depois que você está aposentado, o ano a ano, ele não acompanha a inflação. A aposentadoria, porque o reajuste dele é menor do que o reajuste do salário mínimo. Tá? Faltou o que aí? Uma coisa que eu falo sempre, que oriento a todo mundo a procurar um advogado previdenciário, não importa de que profissão você seja, e fazer o seu planejamento previdenciário. Ou seja, tudo na vida, na minha vida, é planejamento. É planejamento. Nós temos que nos planejar para cada passo que a gente vai dar na vida. Se eu estou próximo de me aposentar, já está na hora de começar a planejar o meu futuro. O meu futuro. Mas o que acontece? Eu entrei na aposentadoria com salário menor. O que é que eu vou fazer? Dar alguns passos atrás, descer uns passos, diminuir o padrão, reorganizar, diminuir padrão, cancelar coisa, ligar para o telefone e falar, olha, eu estou devendo 100 reais, se vocês não me fizerem por 80, eu vou para a sua concorrente. Todo mundo está precisando de dinheiro hoje em dia. Eles vão fazer por 80, eu lhe garanto. Aquela academia, eu não vou nem olhar para o meu lado esquerdo, aquela academia que toda segunda-feira eu vou para a academia, digo que eu vou e nunca vou, estou pagando mensalmente lá a fidelização. O dono da academia é feliz. Positivo, isso é verdade. Tá feliz da vida. É um recado para mim. Feliz. Eu tenho aqui Luiz Cláudio Godin. O servidor. Ixi, cadê? Aqui, os servidores. Tá repetindo aqui, tá até dando eco, viu? Os servidores se endividam porque tem facilidade de crédito, que você tinha falado nesse instante, né? Quer ter um padrão acima do seu, falta um planejamento familiar e de sustentar netos na reserva, e as pessoas cobram um padrão alto deles. Eu queria fazer essa pergunta: dá para conciliar autoconhecimento e projeto de vida? Sim. Como é que faz isso? Sim, claro. Você projetar a sua vida já é você ter um autoconhecimento. Projetar a vida é algo que você tem que estar sempre acompanhando junto com o seu conhecimento. E quando eu falo de conhecimento, também, o que acontece? No meu curso do que eu ministro, tem lá o percentual do seu conhecimento, da sua cultura, do comprar livro todo mês, do fazer seu curso todo mês. Tem no meu Instagram um vídeo que eu gravei justamente no setembro, porque o setembro é o mês da saúde mental. Eu gravei um vídeo, tem 3 anos, na praia, falando sobre a necessidade de você buscar o lazer, o conhecimento, a cultura, os estudos. E muitas vezes não é tão caro, mas que você tem que ter. Porque as pessoas também entram numa rotina, muitas vezes. Elas pegam o dinheiro, pagam dívida e não investem no conhecimento. Investe. E não investe no lazer. Não investe no lazer. E não acha que pagar é receber e pagar, é receber e pagar. E aí o que acontece com a saúde mental? Pifa. Do trabalhador brasileiro, o divertimento do trabalhador brasileiro, o lazer do trabalhador brasileiro é sua necessidade fisiológica. Comer.
o divertimento de boa parte dos brasileiros é fazer churrasco, fazer alguma comida fim de semana. Ninguém não vai para teatro, não vai para cinema, não pode fazer viagem, você fica reduzido. Ou gratuito, como eu falei. Eu fui pra praia e gravei na praia. Ele faz um sucesso esse vídeo. Todo ano eu remonto ele, eu volto ele faz um sucesso. Eu gravei na praia e foi muito positivo. E nós temos também formas de fazer com uma forma mais gratuita, mais barato, sair com as crianças na praia. Mas a pessoa às vezes entra num patamar de estresse emocional também tão grande que entra na rotina. Aí pronto, não tem saúde emocional que resolva. É essa rotina que destrói muito casamento. Não tem saúde. Você quer ver uma coisa? Destrói muito relacionamento. É isso que eu ia falar. Posso falar sobre infidelidade financeira? É isso que eu ia falar. A que questão, eu ia perguntar sobre isso. Eu acho que relacionamento é um ponto fundamental e preponderante para uma boa vida financeira. Você se organizar financeiramente. Eu posso falar isso porque a minha amada esposa está até assistindo o Nilson. Um beijo para você, querida. Está assistindo ela aí e ela me ajuda muito nisso. Então, quando você tem uma parceira ou um parceiro que entende que é necessário, né, você se organizar financeiramente, fica mais fácil, Vinícius. Muito, muito, muito mais fácil. Não é isso, doutora? Isso. Doutora Renata Lima. Existe também uma coisa chamada infidelidade financeira, que poucas pessoas falam sobre isso. Explica o que é infidelidade financeira. Você ganha R$1.000, sua esposa não sabe que você ganha R$1.000. Aliás, ela não sabe nem quanto você ganha. Ou vice-versa. Aí o que acontece? Dos casais, um deles se endivida e o parceiro nem sabe que ele se endividou. Só que ela esquece que ela está se endividando sozinha? Não, endivida o casal. É endivida a família inteira. Muitas vezes casal, o filho, homem, cachorro, mulher, papagaio, todo mas mundo o faz homem e a parte mulher desse tem núcleo. medo de falar. Todo mundo que tem parte desse tem núcleo. receio de falar de quanto ganha, justamente para não despertar o interesse do parceiro ou da parceira e querer usar aquele dinheiro. Não existe isso. Érico acabou de colocar aqui. Muito bem colocado. Casou para quê? Se eu casar e não for para ser leal, eu agora não vou falar de fidelidade, tá, gente? É fidelidade financeira. São coisas diferentes. Eu agora não vou falar até nem de fidelidade, para não falar, porque é mulher traz lá fidelidade para a conversa. Eu agora vou falar de lealdade, que é diferente. O mundo a gente confunde, mas é diferente. Se não for para eu casar e ter lealdade com meu companheiro, para que eu estou casando? É uma sociedade, né? Casamento é uma sociedade. Minha esposa, Exatamente. Vinícius, doutora Renata Lima, a minha esposa sabe todas as minhas senhas, os cartões andam na mão dela. Se ela quiser tirar o dinheiro que for, ela vai tirar. Porque eu conheço e sei da responsabilidade que ela tem, porque ela sabe que, o casal precisa entender uma coisa. Você ganha quanto, fulano? Quando se pergunta o casal. Nós juntos ganhamos 20 mil. 15 mil, 5 dela. O grande problema é que o casal casam-se e diz assim, não, eu ganho 5, ele ganha 10. Não. O casal junto ganha 15 mil e nós só podemos gastar 10. Vamos gastar 10, vamos guardar 5. Aí começa a educação financeira. Exatamente. É importante essa coisa. Aliás, no casamento é importante todo meio de comunicação. Todo meio de comunicação. A comunicação é preponderante nessa situação. E a infidelidade financeira funciona muito de forma a enterrar muitos casamentos aí. Aliás, o financeiro, ele da mesma forma que se ele bem controlado, ele traz muitos benefícios, ele mal controlado, ele traz muitos malefícios. Acaba com muito casamento, acaba com muita sociedade empresarial, e casamento também é uma sociedade, você colocou muito bem. Acaba com muita sociedade de casal, acaba com muita sociedade empresarial e muito mal faz ao mundo. Mas eu quero polemizar. Podemos polemizar? Deve. Pronto. Quem gasta mais, homem ou mulher? Eu vou ter uma água para esperar. Eu acredito que seja a mulher. Né? A mulher tem mais... tem um mercado de comércio pesado que atinge a mulher, principalmente em maquiagem, roupa. Doutor Érico Araújo. Eu posso tirar pela minha amada esposa. Ela sabe que ela gasta muito mais do que eu. Mas é uma mulher que gasta controlado, que ela sabe até onde eu posso colocar o braço. E eu também sou muito sincero com ela. Quando ela pede algo que eu posso dar,
eu falo, vou dar. Ela está com a panela esperando. Quando não posso, eu digo, vai ficar para o mês. Porque tem uma quantia... O sofá da forrada. Você vai dormir no sofá. Tem uma quantia, Vinícius, se não falasse e doutora isso. Renata, tem uma quantia que nós sempre guardamos. Sempre nós temos o privilégio de ter sempre algo guardado. Por quê? Porque não é só nós. Nós temos os nossos pais, temos filhos, e uma hora você precisa para essas pessoas. Não é chamada reserva, né? É uma Eu reserva. acabei de falar, né? A infidelidade ele não causa problema ao casal, nem a pessoa, ele causa problema a todo o núcleo. Né? Essa reserva é extremamente necessária. Necessária e importante mesmo, né? A gente não pode deixar de ter. E as pessoas não têm esse costume. Sabe que uma coisa que está destruindo muita gente, doutora Renata, essas compras da internet, da Shopping, de Aba4, tem gente viciada em comprar coisinhas de R$20, R$30, R$50, R$100, R$20, R$30. Vou repetir a orientação que eu dei logo no início. Coloca no carrinho e deixa lá. Não passa cartão. Ah, eu quero comprar? Coloca no carrinho da Shopping, coloca no carrinho, porque a facilidade com a tecnologia aumentou muito realmente o consumo. Tem que a gente orienta, coloca no carrinho, ó, vai jogando tudo lá naquele carrinho mas é virtual. Muita opção. Tá, deixa no carrinho virtual, quer que eu diga, é psicológico. É isso. 2 dias depois você vai voltar, nada daquilo você quer. 70% você manda embora. Tem até um nome para isso, científico, que eles criam dentro do sistema para levar você a ficar compulsivo por comprar coisa. Esqueci o nome. Compre batom. Compre batom. A compulsividade ela vai existir de qualquer forma. E o comércio capitalista vai achar sempre o meio de trazer isso para a nossa mente. Seja ele a Paul Wingler, como ele acabou de cantar ali agora, seja colocando os doces e salgados das crianças na parte de baixo do supermercado. Tudo estratégia. Tudo estratégia. Ou isso aqui. Você está falando sobre tênis, aparece no seu celular o tênis. Na tecnologia não poderia... Eu estava falando nesse instante desse tênis. E na tecnologia não poderia ser diferente. Eles tinham que arranjar uma forma de fazer com que o ser humano continue sendo consumista. Se ele já era fisicamente, ele vai ter que continuar sendo virtualmente, com uma facilidade maior, que você passa o cartão em 2 segundos, já está... Opa, parabéns, você comprou, você conseguiu, você... E vem aquele... Aí depois, no outro dia, você fala assim, putz, não queria comprar aquilo. Agora, muita gente tem problema de compulsividade. Sim. Ponto. É um problema crônico e até dá caso de polícia, briga entre irmãos que pegam o cartão do outro, até escondido para comprar. Muita briga que pega o cartão da vizinha para comprar alguma coisa e não paga. Mas essas compras compulsivas que muitas vezes a pessoa não percebe, como é que se trata isso? O que acontece? É uma via de mão dupla. A gente está sempre falando da saúde mental porque é uma coisa que eu sempre levo, né? É uma via de mão dupla. Se eu estou depressivo, se eu não estou bem emocionalmente, eu compro mais. Certo? Saí daqui, desse ponto 1, fui para o ponto 2. Aí depois que eu comprei mais, e que eu me arrependi porque eu comprei mais, eu fico mais depressiva ainda, eu volto de novo para o ponto 1 da depressão. Se eu compro mais, eu fico depressiva. Se eu fico depressiva, eu compro mais também. Andam sempre juntos. É tão bom quando a gente está deprimido comprar alguma coisa, né? Fica feliz. Aí quando um sapato novo, uma camisa nova, chega em casa, que vê lá seu extrato da conta, você fala assim, gastei aquilo tudo que não era para gastar. Ou quando você abre suas compras em casa, você fala assim, nossa, eu comprei uma camisa branca. Eu já tenho 10 camisas brancas, para que eu comprei essa camisa branca mesmo? Só porque eu estava precisando gastar. Só que eu estava precisando para compensar alguma tristeza. Compensar um estado emocional. Esse é o problema do autoconhecimento, né? Não está... É fácil? Não é fácil. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis do mundo. Eu costumo brincar, dizer que nós temos que pedir sempre ajuda. Vou polemizar de novo. Você sabe varrer uma rua? Não entendi. Sabe varrer uma rua? Sei varrer. Sabe varrer uma rua? Sei varrer. Tá. Sabe varrer uma rua? Se me der vassoura, eu vou varrer. Vai? Eu não. Se vou varrer da forma que o... Eu vou enfiar o dedo na boca, colocar pra cima e esperar pra onde vai o vento. Porque a técnica eu não tenho. Eu vou brincar de varrer. A técnica quem tem é a pessoa que estava na área. Então nós temos que respeitar a profissão de cada um. Eu não sei varrer uma rua, eu sei passar uma vassoura na rua. Se o vento bater
e a folha for para um lado, o vento Volta for para o outro, tudo. você fala, meu Deus do Perdi céu, o trabalho, chama, pelo ó. amor de Deus, aquele rapaz ali para vir aqui me ajudar, me ensinar a varrer. Então, assim, chega um momento que nós precisamos ver até onde nós conseguimos ir sozinho e, a partir dali, que momento é que eu tenho que procurar um profissional da área, seja lá de que área for. Os E é uma linha tênue, os viu? americanos falam, faça você mesmo. Nem sempre. Todo americano tem uma boa parte dos americanos tem uma oficina dentro de casa. Muitas vezes até compensa você contratar alguma coisa para fazer em casa o serviço. Mas é muito difícil isso. Existe uma linha tênue, você se confunde muitas vezes. Você se perde. É que nem, digamos, o usuário de drogas, seja lá que drogas for. Compulsão. Seja lá o doce, que é uma droga, o cigarro, que é uma droga. Tudo isso causa compulsão. Mas você acha que não está compulsivo. Quando é que você percebe? Quando já entrou no buraco do poço. E muitos problemas de endividamento decorre de compulsões que você nem percebe. Ou não. Existe um livro chamado Psicologia Financeira, que foi o primeiro livro que eu li quando eu saí daquela oficina que eu decidi trabalhar com a educação financeira por causa do colega de vocês que tentou suicídio. Que eu fui descobrir que existia a profissão de educação financeira, que eu achava que não existia. E eu achava que eu estava criando a roda já existia, eu só fui aperfeiçoar. E esse livro, Psicologia Financeira, ele fala justamente de um cara, ele inicia falando de um cara rico, riquíssimo, que não tinha nada de compulsivo, mas que o ego dele era muito alto. Então, várias coisas levam ao endividamento. Esse cara de muito rico ficou muito pobre. Porque ele chegava no hotel, mandava quebrar o lustre valia não sei quanto, e fazia que nada. Quanto é? Isso é nada pro que eu tenho, eu vou pagar. Pegar dinheiro, jogar em alto mar e fazer aquele escândalo de... Isso aí era só ego. Não é porque ele comprava demais, é porque ele queria mostrar que tinha dinheiro demais. Então, várias situações podem nos levar ao endividamento. Uma pessoa que ganha R$ 1.500, Salário mínimo. salário mínimo. Salário mínimo. E eu brinco muito isso com os colegas. Tem pessoas que ganham um salário mínimo e ele consegue fazer a casa dele, ele consegue ter o carrinho dele, ele consegue ter uma casa de aluguel ganhando um salário mínimo. Pronto. Aí tem alguns colegas que ganham 10, 15 mil e não conseguem ter uma casa, doutora. Aí eu fico me perguntando às vezes, eu digo, meu Deus. E o próprio colega não entende o que está acontecendo com a vida dele. E aí a senhora chega para dar o remédio para resolver o problema. Então agora deu o remédio para resolver esse Que é a problema. organização financeira. Isso. É a conscientização. Em primeiro lugar, o que eu acabei de falar. É você perceber quando você está precisando de ajuda. Que não é tão simples. As pessoas acham que está tudo no nosso controle, está na palma da mão. E nem sempre está. Eu estou no... Que nada, eu estou devendo 40% do meu salário, está no empréstimo, mas eu estou no controle ainda da situação. Ainda mais servidor público que é assediado, ainda mais servidor público que é concursado, que é estável, que vai assim, eu nunca vou perder aquele salário, nunca vou perder aquele emprego, né? Porque o seletista, ele tende a falar assim, não, amanhã eu não sei como fazer o meu dia. Eu posso ter salário hoje e amanhã não ter. Então ele tem uma preocupação maior normalmente. O servidor público fala assim, que nada, vou me aposentar, já tenho dinheiro, eu tenho dinheiro pro resto da vida. Eu vou pro caixão, já tenho um salário. Porque eu tenho um cargo que não me tiram. Eu sou estável. Se eu não fizer nada de errado, nada de ilícito, eu sou estável. Então a preocupação dele não é igual do seletista, por exemplo, não é igual do empresário. Na última fala minha, eu falei justamente das crianças. As crianças estão treinadas a serem seletistas. Elas precisam serem treinadas a escolher o que elas querem para a vida delas. Ela tem que saber qual é o amor e a dor de ser servidor público, porque tem amor e tem dor. Ela tem que saber qual é o amor e a dor de ser seletista, ela tem que saber qual é o amor e a dor de ser empresário. E normalmente as crianças, sobretudo de colégio público, eu falo isso porque eu vim de colégio público minha vida inteira. Eu falo no meu livro, inclusive, que eu fiquei sem estudar um semestre inteiro, porque minha mãe me colocou para morar na casa do meu pai. Meu pai não negociou minha escola no primeiro ano primário. E aí, no segundo ano primário, eu fiquei sem estudar um semestre inteiro. Quer dizer, 2 unidades aqui para criança, 1 unidade. Meu tio chegou em casa e me encontrou em casa. E perguntou o que está fazendo em casa. Meu pai, eu falei, não sei. Meu pai respondeu a ele, ela está sem estudar porque eu não consegui negociar o primeiro ano.
E eu fiquei 2 unidades do segundo ano sem estudar, até que meu tio descobriu, foi lá, matriculou. Eu estudei a terceira e a quarta unidade, terminei, concluí meu ensino e fui imediatamente para o colégio público. Então, eu sei que é colégio público desde primário. Então, tendem a ser treinados, a serem seletistas, que é negócio industrial. Então, assim, nós temos que saber o amor e a dor de ser cada coisa. Então, o servidor público, ele tende a não se preocupar tanto com o futuro, porque o futuro dele é salário, tudo bem na conta, aconteça o que acontecer. O seletista se preocupa mais. Olha, eu tenho que guardar pelo menos uma economia de 6 meses, porque eu se ficar do meu custo de vida, porque se eu ficar desempregado, eu tenho 6 meses garantido até arranjar um novo emprego, ou uma consultoria, ou um dinheiro extra. Ele tem mais essa preocupação. E também não é tão assediado. Não vive recebendo Pix de 1 centavo na sua conta para ir pegar empréstimo. Não fica recebendo 30 ligações por dia. Então, o que acontece? Se nós temos uma renda que é uma renda que está bem no nosso orçamento, nós temos que ainda reduzir mais as nossas despesas. Reduzir mais as despesas. E se você observar bem, tem muita coisa que está lá jorrando, e você não está percebendo, como eu acabei de falar, muitas coisas. Se você chega em casa agora, eu tenho certeza, eu aposto aí como Érico tem um cuidado, aí ele já mostrou que tem um cuidado bom na educação. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Uma coisa muito interessante que o colega colocou aqui, eu estava lendo aqui, o colega falou que geralmente o servidor público gosta de criar neto. Eu tenho 2 netinhas, uma netinha e um netinho. E eu digo para minhas filhas assim, eu disse, olha, aquele ditado, quem pariu o Mateus é que balance. Vocês e minha filha fala, meu pai, o que é que eu vou fazer com meu filho tal? Eu digo, eu não sei o que você vai fazer com o seu filho. Eu sei o que eu vou fazer com os meus filhos. O seu filho, acabou de falar, é o seu filho. Então, muitos pais, muitos colegas, pegam o neto e assumem e diz que o problema é o neto, o problema não é o neto. O problema é a filha que não assumiu o seu papel de mãe. Então, o neto, ele é o meu neto, não é o meu filho. Então, cada um resolva seu problema. Eu sou dessa forma. O meu dinheiro, quando eu me aposentar, é para eu poder viajar com a minha esposa, mas não para gastar, não quero gastar com remédio, né? Vai ter que gastar, mas não tem que gastar. Mas o grande problema é que o servidor público tem uma grande mania que achar, não é só o servidor público, de achar que os netos são filhos, netos são netos, filhos são filhos. Falar em neto, eu sou neto por pai de judeu. E meu avô falava que você tem de dividir o salário em 3 partes. Um para as necessidades básicas, outro para um improvável que pode acontecer no futuro e outro para o negócio, seja qual for o negócio. Você trabalhando essa divisão do salário em 3 partes, você consegue viver bem. Judeu, neto de judeu, né? Descendente de judeu. É para estar aqui dando aula de educação financeira, porque o povo que conhece sabe guardar dinheiro, hein? Sabe negociar, sabe guardar dinheiro. Assim, hoje já está se trabalhando outras linhas de análise para isso, tá? Eu mesmo tenho algumas planilhas, porque o que acontece? Quando eu ministro o curso, além das planilhas que é o normal que as pessoas trabalham, tem pessoas que não têm tantos recursos. Então, eu também imprimo essas planilhas para fazer no manuscrito. A gente já cai numa linha de mais ou menos dividir em 5, é o que eu acabei de falar. Cadê o lazer? Está onde aí? Antigamente era visto como necessidade básica comprar o arroz, o feijão, o não sei o quê. Como é que comprava roupa antigamente? Era no Natal e no São João, parece. Às vezes assim, só no Natal. Então, assim, o nível era outro, entendeu? Hoje não. Hoje existe a necessidade de que você seja visto, que você precisa de lazer. E o lazer também faz parte do jogo. Então, a gente já divide de outras formas. Hoje se trabalha muito investimento mesmo. Antigamente, guardava dinheiro embaixo do colchão, praticamente, literalmente. O lazer é fundamental. Lazer é fundamental, mas não está no essencial. É higiene mental e não está no essencial. Não está no essencial. Isso era visto o essencial de fato naquela época. O lazer não entrava em lugar nenhum. Até porque o estresse era menor. A roda gira e nós temos que acompanhar. O estresse é infinitamente melhor. Os salários, todo mundo vivia relativamente bem, né? Não tinha essa pressão psicológica que tem hoje, não importa em que profissão seja. Eu me lembro que você atendia telefone
em casa, de noite, para receber recado. Você almoçava em casa, ia em casa almoçar, ou quando alguém podia levar um prato em cima do outro, uma comida dentro. Hoje não, hoje você come andando na rua, ou você come... O esposo, ele poderia ser o provedor. E a esposa poderia fazer o papel de auxiliar da casa, de cuidar, da família. Eu comecei a trabalhar muito jovem, então para mim enxergar isso que eu mesma acabei de falar, para mim é muito difícil. Aquela mulher que está em casa cuidando, fazendo papel, né, de tomar conta da casa. Porque eu comecei a estudar muito cedo, trabalhar muito cedo. Eu sempre tive aquele padrão de ter minha vida financeira minha. Então, para mim, seria muito difícil isso. Meu irmão já fez isso. E quando ele fez isso, eu falei, meu Deus do céu, eu coloquei na cabeça, comecei a puxar os cabelos. Eu falei, não, pelo amor de Deus, minha cunhada vai ficar sem trabalhar. Não existe isso, você não é rico. E que papapá, deixa eu lhe falar. Dou minha mão à palmatória hoje. Foi a melhor coisa que eles fizeram na vida. Porque minha sobrinha tem uma educação que se a mãe estivesse na rua, ela não teria. Então a receita... Ela não teria. A receita hoje para uma saúde financeira é a conscientização financeira. A primeira coisa. Você parar e falar assim, ganho, você para e fala assim, ó, estou errando. Primeiro você fala assim, ó, estou errando. Teve uma palavra crucial que a senhora falou aí, planejamento. Isso, você começa pela conscientização. Primeiro eu tenho que tomar consciência daquilo. Sim, o que é uma conscientização? O que é uma conscientização financeira? Você tomou consciência. Como tudo na vida, é você perceber que está no caminho errado. Eu tomei consciência do meu erro. A pessoa que está acima do peso, ela começa a engordar, ela está achando que está tudo no controle. Então ela fala assim, meu Deus do céu, é hoje que eu vou tomar consciência que está na hora de eu começar a perder o peso. Né? Aí quando você tem consciência, se você continuar errando, o castigo tem que ser maior. Porque você já sabe que você está errando. Aí você vai para o planejamento. Pronto, para a organização financeira. Primeiro é a consciência. Quer ver uma coisa? Consciência quanto eu ganho, quanto eu tenho, quanto eu disponho para mim. Sabe depois vem a segunda... O planejamento. O planejamento. O que seria o planejamento? Como é que você lança cartão de crédito numa planilha sua? Como é que você lança cartão de crédito? Você tem controle financeiro? Tenho ótimo. Como é que lança cartão de crédito na sua planilha? Me diga aí. Eu tenho controle de quanto eu posso gastar. Você tem lá receitas, despesas e o seu saldo do mês. E o seu saldo do mês. Tudo bem. E o que você paga de cartão de crédito vai para onde? Como assim? Me explique direito. Você fez sua fatura de cartão. Você tem que pagar R$ 998,10. Esses R$ 998,10 que eu estou acreditando que você paga tudo, que não divide. Eu não divido. Eu não divido porque eu tenho um controle. Pronto. Eu posso até isso aí, tipo assim, eu passo algumas... É como a educação, né? Eu tenho o que eu posso gastar, até onde eu posso gastar. Esses R$ 998,10, na sua planilha, você lança como? Qual é o seu histórico para aquilo ali? Cartão de crédito. Na planilha, despesa com combustível, despesa com alimentação. E o cartão de crédito, você faz o quê? Lança lá, cartão de crédito, R$ 998,10, não é isso? Pronto. Olha o erro aí. Naqueles R$ 998,10, cartão de crédito é objeto? Você comprou o cartão de crédito? Não. Você comprou o quê? Combustível, alimentação, não sei o quê. Tem que destrinchar. Dizer o que é. Tem que destrinchar. Só assim você vai saber quanto você gastou com cada produto. Se eu estou gastando muito com alimentação, se eu tenho que controlar a alimentação. Se eu estou gastando muito com combustível, se eu tenho que controlar o combustível. O cartão de crédito é um grande vilão. Porque você vai lá e lança o valor total. Aí você não sabe o que você fez. O que é que eu gastei a mais, o que eu gastei a menos. E onde é que eu tenho que controlar? Onde é que eu tenho que controlar se eu não sei? Aqui no livro eu tenho 2 exercícios, tá? Um que é uma roda financeira, no meu capítulo, para resolver, tem 2 exercícios práticos. E o outro é de frente com o espelho. É o nosso grande erro. O que seria de frente com o espelho? De frente com o espelho é que nós estamos errando conosco mesmo. Quem é que pode errar mais do que você mesmo com você? Existe uma lenda que diz que o dono de uma empresa chegou a ver assim, hoje vamos descobrir quem é que está fazendo com que vocês deixassem de crescer na empresa. Ele morreu. O velório dele vai ser lá no parque industrial. Eu quero todo mundo lá hoje na hora do almoço. E todo mundo curioso, 7 horas da manhã na indústria, aquele negócio de corredor, quem foi que morreu, que foi esse XXXX, né? Que não está deixando eu crescer.
porque ele estava me fazendo muito mal e que ainda bem que ele morreu. Chega meio-dia, vai todo mundo pro pátio, faz uma fila do lado do caixão e vai lá olhar para descobrir quem foi que morreu, que estava deixando dele crescer, que ele não podia subir de cargo. Quando ele olha dentro do caixão, o que é que está lá? Ele um mesmo. espelho. Ele mesmo. Ele mesmo. Então, É de frente com o espelho que está aqui no meu livro. Ó. primeiro... Que você faz uma reflexão. Eu trago 3 perguntas. É. E que você faz uma reflexão sobre você mesmo. Você com você mesmo. Para esse servidor que está nos ouvindo, os colegas aí que estão nos ouvindo, e todo mundo que está nos ouvindo, primeiro, você falou em Conscientização financeira. conscientização É tomar financeira. consciência de algo. Eu perceber que eu estou errando. O que Segundo, percebi, vamos para a prática. prática. É o planejamento, é a organização. Vamos nos organizar, vamos praticar. Eu estou errando. Como é que eu posso começar a me organizar? E o terceiro, Aí você já está com a sua vida toda organizada. É começar a pensar no investimento e guardar o dinheiro. guardar o dinheiro. Você Ah. tendo um controle, Tendo tendo a controle. conscientização. Tomei consciência que eu estou errado, né? E começou a planejar o que é que eu gasto no mês. Então, se eu gasto R$500 com combustível, se eu gasto R$200... Mas eu só vou saber isso se eu fizer um planejamento correto, É isso, né? você tem que botar no papel. Se eu fizer um planejamento correto. Cartão de crédito não é planejamento Tem um correto. colega falando aqui, doutora, Luiz Cláudio, e ele fala de um documentário de Michael Jackson, que ele era consumista e por isso andava endividado, né? Luiz Cláudio, Mesmo com todo o dinheiro do mundo com que ele todo o tinha. dinheiro do mundo que ele tinha, ele endividado. E aqui também tem Thalita, que fala os vícios nesses os novos jogos de apostas, também tem muita relação com essa questão de saúde financeira, porque as pessoas estão jogando muito hoje em dia, por conta disso, acaba caindo em um atoleiro de dívidas. O Luiz Cláudio falou de uma coisa que eu já trouxe aqui, né? Que é justamente pessoas mesmo com dinheiro se endividando por causa de vários fatores. Nem sempre é a falta de dinheiro que nos endivida, tá? É a falta realmente de controle, de conscientização, que o Érico falou igual no início do nosso bate-papo aqui. E a Thalita, ela falou uma coisa que, novamente, eu tenho no meu Instagram. Eu tenho um vídeo de uma moça muito jovem, muito bonitinha, falando que até brinquedo do filho ela vendeu para pagar jogos. Ela chorando. Tem no meu Instagram. Eu comentando sobre isso. Que foi quando estava no auge, né? Agora já... Tudo é fase, né? Tá aquele boom e a gente vai falar sobre o assunto porque tá na mídia, a gente tem que realmente aproveitar o momento para bater. Agora já se caiu mais por terra, já não se fala tanto e tal. Mas tem no meu Instagram, depois dê uma olhada lá no vídeo falando sobre Tem um isso. servidor tratando público disso. aqui também, chamado Cunha, que ele pergunta assim: doutora, sou servidor público municipal, tenho 5 empréstimos na Caixa, com venda casada, com seguro. Como faço para recuperação desse dinheiro? Olha o que ele quer recuperar Entendi. esse dinheiro. Entendi. Do seguro. Do seguro. Entendi. Aí entra mais a parte do jurídico, tá? Sim. Do advogado. Ele tem que procurar um advogado. Venda casada é ilícito. Venda casada, se ele comprovar Que muita gente não uma sabe, venda casada... muita gente não sabe o que é uma venda casada. Não o que é uma sabe, vou venda, explicar. o que é venda casada? Venda casada é ilícito e muitas pessoas caem nesse jogo. Normalmente, quando você vai pegar um empréstimo, o gerente do banco ele tem metas a cumprir. Eu já fui de banco. Eu vendia seguro e batia recorde de venda de seguro e de capitalização. Mas não trabalhava com empréstimo, tá, gente? Não fazia venda Eu já ia casada. perguntar se a senhora fez muita Eu vou venda chegar- casada. Eu não trabalhava com empréstimo, não fazia venda casada. Então, eu trabalhava com uma parte boa. As pessoas chegavam lá com dinheiro para abrir conta. Todo mundo com dinheiro. Então, eu conseguia fazer minhas vendas. Mas, assim, a pessoa chega lá pedindo favor, praticamente, porque pediu empréstimo para o banco, tipo assim, eu estou lhe fazendo um favor, me faça também um favor. Me ajude para lhe ajudar. Eles têm uma meta a cumprir, então o que acontece? Ele faz assim, ó, muitas vezes faz assim, ó, olha, a taxa de juros para o seu empréstimo é 4%, mas se você fizer produto tal aqui, sua taxa vai para 3%. É a forma de convencer ele a fazer aquilo ali. Engraçado que eu tive um cliente meu, que eu peguei o imposto de renda dele para declarar. Ele caiu na malha fina, na realidade, e aí eu peguei o imposto de renda dele para recuperar, tirei ele da malha fina. Eu tirei ele da malha fina, só que no mesmo mês eu tinha que fazer o imposto de renda do ano seguinte. E lá eu descobri que ele tinha um dinheiro aonde? Aplicado em aplicação financeira. Um dinheiro em aplicação financeira que ele não sabia que existia.
eu descobri um dinheiro dele em aplicação financeira e em um determinado banco que ele não sabia que existia. Como é isso, Renata? Vem cá, o senhor já teve relacionamento com esse banco? Não, nunca abriu uma conta. Poxa, gente, como é que eu só tenho dinheiro no banco? Aí comecei a conversar, né? Poxa, o que acontece? Ele já tinha feito um financiamento para a compra de um imóvel dele. 300 séculos atrás, ele antecipou até a quitação, pagou antecipadamente a quitação. A gerente, ele é um homem muito ocupado, muito corrido, então não para muito para... É onde que assina, aquela coisa toda. Ela colocou a venda casada de uma forma pior do que essa que eu comentei agora, sem ele nem comunicar a ele. Anos depois, eu descobri o dinheiro lá aplicado. Feliz dele que tinha dinheiro aplicado e que eu descobri. Em um banco que ele nunca teve conta, nunca teve relacionamento, só pegou um financiamento lá atrás, que já quitou, que já nem existe mais esse financiamento. E tá lá o dinheiro aplicado, que foi uma venda casada, e que ele não sabia que tinha aquela venda casada. Por conta disso, caiu na malha fina. Não, ele caiu na malha fina por outro motivo, que pra ele foi bom, viu, cair na malha fina, porque eu descobri um dinheiro que ele tinha, que ele não sabia que tinha. Pra ele, a malha fina foi até bom, ele caiu em umas mãos chifadas, que são as minhas, que os meninos ficam brincando, dizendo que eu fico arranjando dinheiro pros outros. Né? Então, assim, uma mão de fadas, que são as minhas, eu achei dinheiro pra ele, eu cavei dinheiro pra ele. Mas não foi por causa disso que ele caiu na malha fina, não. Olha, e tá já um bate-papo gostoso, mas a gente tá chegando ao final. É. Infelizmente, né? Mas é sinal que vai ter outros, né? Bate-papo sobre isso, que é uma necessidade fantástica que o servidor público, principalmente, mas toda a sociedade, de modo geral, precisa aprender a controlar sua finança. Seu legado, sua história. Me explica um pouco esse livro aí, o que é. Esse lançamento no dia 11/10. Seu legado, sua história é uma obra que ela foi escrita por 22 coautores e eu tenho um capítulo aqui dentro. Deixo já de antemão que já estou redigindo o meu livro solo de educação financeira. Aqui eu falo de educação financeira, trago 2 exercícios práticos. Já lancei ele na Suíça e na Itália. Final de semana agora eu estarei no Mix Cultura ali, que é a rádio da Itália, em que eu estou levando outros colegas escritores. Lá eu estou indo como apresentadora. Eu já lancei na Suíça e na Itália como escritora. Esse final de semana eu vou colocar o link para vocês conhecerem, para vocês assistirem. Eu estarei do outro lado, onde vocês estão. Estarei como apresentadora, levando outros colegas para essa rádio na Itália. Mas agora chegou o momento de eu lançar aqui no Brasil, aqui em Salvador. Então, no dia 11/10, estarei lançando o meu livro na Biblioteca Central. O evento será de 9 às 11. Por que eu falo término também? Porque tudo tem um término. Fala assim, no início, pensa que vai ficar tipo assim, até meio-dia, não. 11 horas já estarei levantando o voo, né? Porque tem horário a cumprir, tem que devolver aquela coisa toda. E o título do meu capítulo, apesar de não ter nada a ver com educação financeira, mas eu falo, como falei aqui agora, da escassez de alimentação que eu tive no passado, da escassez de educação que eu tive no passado, e que me tornou essa mulher que eu sou hoje, que não interferiu em nada na minha vida. Então, eu falo de provações superadas através da expansão de consciência. Ou seja, eu tinha aliado ao renascimento, eu tinha uma expansão de consciência que veio ver assim, oxe, tudo que ficou no passado não se viu para o mal, só se viu para o bem, para aprendizado. E aí eu falo um pouco do meu passado, da educação financeira, de ter ficado sem estudar, e trago de que forma eu aprendi com isso. Porque não existe dor se você não conhecer a dor, eu digo todos os dias. Eu sei qual é a dor do servidor público porque eu sou servidora pública. Eu sei qual é a dor da escassez financeira porque eu vivi. Eu ia para o interior com uma sacola na mão, para meu pai colocar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, 1 quilo de macarrão, um pacote de macarrão, que ele comprava fiado no mercadinho do lado, para eu trazer no ônibus para levar para casa. Então, eu senti a dor da escassez financeira. E eu sei o que é isso. Então, não tem coisa melhor que você falar de uma coisa que você conhece na pele. Doutora, nós que fomos, né, e continuamos sendo moradores de comunidade, eu queria provocar a senhora. Vamos criar um projeto e levar essa saúde financeira para as comunidades, para que nós possamos ajudar aqueles empreendedores e aquelas pessoas que estão verdadeiramente precisando sair, né, desse lamaçal que é a dívida e poder botar a cabecinha do lado de fora
É uma provocação que eu quero fazer para a senhora, doutora. Eu coloco o meu nome sempre à disposição para esses trabalhos sociais. Aliás, eu faço trabalhos sociais. Se vocês forem no meu Instagram, novamente, tudo meu tá lá, não pode hackear meu Instagram, pelo amor de Deus. Já aproveitando, Renata, dê suas redes sociais. Isso. Se vocês forem no meu Instagram, tem lá trabalho social que eu fiz para ajudar a comunidade do Rio Grande do Sul com TVs enchentes. Eu fiz arrecadação, fiz palestras, fui apresentadora de programas. E para a África, para Angola. O presidente de uma ONG que eu trabalhava, ele estava na Angola, ao vivo, e trabalhando aqui, fazendo trabalhos de arrecadação, de palestras. Eu entrevistei vários palestrantes também de várias áreas. Entrevistei palestrantes da Angola, da África, não só da Angola, de outros pontos da África, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai. Então, assim, eu também fiz trabalho assim. Meu nome está sempre aqui pronto para o social. Estou aqui à disposição, Érico. E minhas redes sociais são imensurável treinamento. Quando saí daquela oficina, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que criar um nome forte, porque a situação é muito forte. Tentativa de suicídio é algo muito forte. E aí eu criei o nome situação de depressão é questão financeira. Né? Imensurável. YouTube, imensurável treinamento. Instagram, imensurável treinamento. E é imensurável mesmo. É imensurável. Eu quero agradecer a participação de Renata Lima. Vai ter outras oportunidades que a gente vai convocar a senhora para ajudar nesse processo de construção dessa saúde financeira, dessa educação financeira. Quero agradecer a todos que estão assistindo a gente aqui nesse quarto podcast. E semana que vem tem mais, que a gente vai falar da questão dos nossos aposentados com a nossa assessora jurídica do Sindipoc, mas também com o nosso representante dos aposentados, o diretor Meira, juntamente com o Érico aqui, que vai estar aqui semana que vem falando do nosso dia a dia, dos nossos problemas financeiros que acontecem e das nossas lutas, né, Érico? Nossas lutas, que ela faz parte. Se você não sabe, vou lhe apresentar a Renata Lima. Renata Lima é minha prima. Prata da casa, então. Prata da casa. Eu já representei vocês em acordo com políticos, quando eu não podia fantástico. ir. Isso. Já fui com o nome do presidente? Eustácio Lopes. Já fui com o Eustácio, já fui com Érico viajando, Érico em outras ações, representando a categoria em outros momentos. Ligava para ela para me socorrer. Ele ligava para mim, me socorra aí, me substitua, porque minha Índia não fica com vergonha. Eustácio também disse que não vai conseguir falar direito, precisa colocar alguém na linha de frente, eu que ia na linha de frente conversar e falar e ajudar vocês. Muito obrigado a vocês, uma boa noite. Semana que vem tem mais. Boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigada, viu?